Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos nesse momento, já avisamos, colocar as nossas águas e receber as bênçãos conforme a nossa necessidade, nosso merecimento. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento até o nosso Criador, o nosso Mestre Jesus e rogar que esse Mestre amado, esse nosso guia e modelo, adentre cada lar, abençoando assim cada um de nós conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento. Que esses benfeitores amigos, trabalhadores da seara do Mestre, possam colocar nas nossas águas o medicamento espiritual conforme estamos necessitando nesse momento. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um. Ilumina o caminho, fortalece-nos nos momentos difíceis, nas horas de dificuldade, nas nossas aflições, nas dores do corpo e da alma, Mestre. Atua em nós, porque nós confiamos em Ti. E nesse momento te entregamos todos os nossos dissabores, as nossas mágoas e tristezas, a fim de que limpes o nosso coração, a nossa alma. Coloque em nós a tua paz e o teu amor. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Que assim seja. Hoje, para quem gosta de me acompanhar, nós vamos ler no capítulo 6 do Evangelho, lá no Cristo Consolador, que fala do jugo leve, do Consolador prometido. E nos diz assim no item 1: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E aí o estudo sistematizado vem em nosso auxílio, com os questionamentos que podemos nos fazer muitas vezes ao ouvir o Evangelho. A quem, em especial, é dirigido o convite de Jesus? O convite é dirigido a todos, sem exceção. Entretanto, dirige-se mais especificamente aos sobrecarregados e aflitos, porque nesses o coração está ansioso por um consolo, por uma diretriz. O ensino de Jesus é neles melhor compreendido e aceito. Mas por que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males? Porque, sendo os nossos males consequência de maus procedimentos no passado e até agora mesmo, às vezes, né? A cura compete exclusivamente a nós. Porém, através do seu evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esses sofrimentos. Quando buscamos em Jesus e no seu evangelho o alívio para os nossos sofrimentos, ele nos conforta. Isso é fato, né, meus irmãos? Como podemos, então, conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Através da reforma íntima, modificando as nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho,
O que disso não for possível fazer nessa vida, Deus nos propicia a reencarnação como recurso para continuar buscando. Compete a cada um de nós, por intermédio do nosso livre-arbítrio, direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação. Mas o que devemos entender com a expressão repouso de vossas almas contida nesse item? Devemos entender esse repouso como alívio e consolo, decorrentes do nosso comportamento voltado para a reforma íntima e ajuda ao próximo, e não como sinônimo de ociosidade, de improdutividade e inatividade. E é por isso que ele diz: achareis o repouso para vossas almas. Ora, se muitas vezes estamos irritados e com raiva, isso gera todo um problema no nosso organismo. Então precisamos nos controlar. E uma coisa boa é ler o Evangelho, é colocar em prática esses ensinamentos do Mestre, fazendo o bem sempre. Tem um texto que fala, né, que a neta pergunta para a vovó como lidar com a dor, e ela diz que é usando as mãos, fazendo bem para o próximo, fazendo alguma coisa no bem do próximo, para o bem do próximo. Quando fazemos o bem do próximo, nós, na verdade, estamos fazendo primeiro para nós. Isso é muito bom, nos faz muito bem. E aí, muitas vezes, esquecemos aquilo que está nos atormentando, está nos tirando o sossego. E aí, diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que ela promete aos aflitos. Essa condição está na lei que Jesus ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade, aquilo que falávamos antes. E aí nos diz assim o nosso estudo: onde encontramos a consolação para os nossos sofrimentos? Na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Mas o que Jesus quis dizer com a expressão meu jugo é suave e leve é o meu fardo? O jugo de Jesus é a observação do seu evangelho, que aqui estudamos fraternalmente. E seu fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade. É a única coisa que Jesus quer de nós, que Ele exige de nós. Ele nos dá o conforto quando precisamos, Ele vem nos consolar, mas nós precisamos colocar em prática a lei de amor e de caridade que Ele nos pede. É só o que Ele nos pede. E muitas vezes nem isso nós praticamos. E aí falamos um pouco do Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Jesus promete um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está maduro para o compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo? Não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como obreiro, aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abre sobre sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Agora temos nas instruções dos Espíritos o advento do Espírito de verdade, a vinda do Espírito de verdade. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos
nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer sim que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra se faça ouvir, para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão e as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso nos falou o Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. E quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos, e que vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade.
O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são nesse mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Leaf, 1863. Então está aí, queridos irmãos, o Consolador prometido. Basta que possamos elevar nosso pensamento e pedir, e o consolo virá. Com certeza o consolo virá. Elevar o pensamento, pedir de coração puro. Ninguém fica sem resposta, nenhuma prece fica sem resposta. O nosso sofrimento recebe consolo. Ninguém está fadado, como diz Joana de Ângeles, nenhum de nós está fadado ao sofrimento eterno. Vamos orar e confiar nesse Mestre que veio, que deu a vida por nós, que foi sacrificado. Ele está aí para nos consolar, sim. Só precisamos confiar, tentar ao máximo seguir a lei de amor e de caridade que ele nos pede. Chegamos ao fim de mais um Evangelho no Lar. Que cada um possa estar sentindo nesse momento a presença do Mestre Jesus e dos seus benfeitores, magnetizando as nossas águas, iluminando o nosso ambiente familiar. Lembrando sempre que quem quiser conversar, podemos conversar pelo Messenger, um atendimento, um diálogo fraterno. E tudo que for falado ficará somente entre nós. Vamos agora elevar novamente o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo nesse momento, Mestre, pelas bênçãos derramadas sobre cada um, os medicamentos espirituais
que foram direcionados para essas águas, colocadas, esperando em Ti, Mestre amado. Tu que és o médico dos médicos, vinde sempre a nós, precisamos de Ti, confiamos em Ti. E por isso estamos aqui, mais uma vez reunidos em Teu nome. Que possamos todos ter uma semana de paz, de harmonia. Rogamos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos amores. Te rogamos por todos os irmãos, aqueles que estão doentes, seja do corpo, seja da alma. Atua em cada um conforme a necessidade ou conforme o merecimento. Por isso te agradecemos hoje e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Um abraço fraterno a todos. Até o próximo domingo.